Desde que colocou o uniforme azul e amarelo pela primeira vez, Mark Grayson nos mostrou o que significa ser invencível, ou pelo menos tentou. Mas será que já não passou da hora dele amadurecer? Vamos relembrar essa trajetória intensa e dolorosa, desde o início até a terceira temporada, para entender se o Mark finalmente se tornou o herói que o mundo precisa. Lembrando que pode ter spoilers das 3 temporadas, se você quer continuar, é por sua conta e risco. A jornada de um herói inexperiente. No começo, Mark era um adolescente comum, inseguro, impulsivo, tentando equilibrar a escola, a vida social e o peso de ser filho do maior herói do planeta. Mas tudo mudou quando os socos começaram a doer de verdade. A primeira temporada foi um choque de realidade. A traição de Nolan não só destruiu Mark fisicamente, mas quebrou tudo aquilo que ele acreditava. Aquele garoto sonhador que queria apenas salvar vidas foi jogado para um mundo de brutalidade e escolhas impossíveis. E mesmo com todo aquele sofrimento, ele ainda era o mesmo garoto idealista. Já na segunda temporada, trouxe o Mark tentando ser melhor, tentando provar que poderia ser diferente do pai. Mas será que ele realmente aprendeu com o passado? Vimos um herói que queria salvar todos, mas que ainda não entendia que nem sempre há uma solução fácil. Cada erro custava caro, cada luta deixava cicatrizes. A confiança que ele tinha no próprio julgamento foi abalada. E a pergunta que pairava no ar era: será que ele está pronto para ser um verdadeiro protetor da Terra? Agora chegamos a um momento crucial. Mark já passou por traições, derrotas e perdas, mas amadurecer não significa apenas apanhar e se levantar. Significa entender que o mundo não é preto no branco, que ser um herói é mais do que apenas bater mais forte. A terceira temporada nos mostra um Mark em transição, aprendendo a tomar decisões difíceis, entendendo que o legado do pai não é uma sentença, mas uma lição. Ele pode ser diferente, ele precisa ser diferente. E a pergunta que nós fazemos é: ele finalmente se tornou invencível? Mark cresceu diante dos nossos olhos. Ele sangrou, ele chorou, ele caiu e se levantou. Mas ser um herói não é sobre derrotar vilões. É sobre carregar o peso das escolhas que faz. Será que agora ele está pronto para esse fardo? Só o tempo dirá. E aqui falando um pouco, entrando mais nos spoilers, é bizarro ele descobrir que o pai dele ainda está vivo, descobrir toda a trama que está vindo, a guerra que pode vir para a Terra a qualquer momento, a Terra que pode ser destruída a qualquer momento. E ele volta para a Terra e a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para a faculdade, é tentar ter uma vida normal. Só que infelizmente ele chegou no momento da vida dele que não tem como mais ele pensar como um ser humano normal. Ele não é um humano, ele não tem como fazer isso. Ele não pode simplesmente querer ficar na faculdade, ter uma vida normal, ter uma vida e jogar boliche, sair com os amigos. Infelizmente ele se tornou o protetor da Terra. E ele só tem 2 caminhos: ou ele protege a Terra, ou ele acaba com a Terra. E parece que ele não soube lidar com isso, ou deixou de segundo plano. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se desde o começo Mark tivesse entendido que ele precisava de qualquer jeito continuar focado em proteger a Terra. A partir do momento que Mark descobre quem é realmente o teu pai, o Mark humano morre. O Mark adolescente, o Mark que tinha sonhos, o Mark que queria seguir uma vida padrão como todos nós, morre. E ali tinha que nascer o Mark herói. Talvez ele não estivesse pronto para tanta responsabilidade. Ou melhor, ele não estava pronto para tanta responsabilidade. Afinal, quem estaria, né? Só que a partir do momento que ele descobre isso, a vida dele tinha que ter mudado. E o Mark luta contra isso. Ao contrário de outros heróis como Homem-Aranha, até o próprio Batman, Mark tem um perigo iminente que é uma bomba relógio, é uma contagem regressiva. Em qualquer momento um exército de super-homens vão invadir a Terra e acabar com ela. E isso deveria ser o grande foco dele, só que ele não consegue. Ele acaba se dividindo entre namoradas, entre faculdade, problema em casa, agora um irmão mais novo. Ele não consegue pensar racionalmente, ele começa a ter 2 pesos e 2 medidas nas suas escolhas. É normal de se pensar que um garoto de 18, 19 anos, 20, não saiba como lidar com
tantas responsabilidades, ainda mais ele que tem muita responsabilidade. Só que está na hora do Mark entender que ele não pode ser mais um jovem normal que às vezes é um super-herói. Não, Mark é a única possibilidade que a Terra tem de continuar existindo, mas ele tem que ser ciente disso. Mark deveria estar 100% focado em descobrir maneiras de derrotar os Viltrumitas e não ir para a faculdade ou qualquer outra coisa do tipo, ou pensar em se mora sozinho ou se mora com a mãe. Infelizmente, Mark ganhou um fardo muito grande e não tem como ele viver a vida normal. Ele até pode escolher viver a vida normal, só que infelizmente com isso a Terra irá acabar. A sua mãe irá morrer, o seu irmão irá morrer e todo mundo que ele gosta. Eu sei que ele gosta de sair com os amigos deles e jogar boliche, sair com a namorada e almoçar em Paris. Só que infelizmente Mark não é um herói normal, não é um herói comum. Ele é sim a única esperança da Terra. O pai dele deixa vários livros, histórias, dando dicas de como destruir os Viltrumitas. E na terceira temporada não vejo eles explorarem tanto isso. E eu não vejo o Mark preocupado com isso. Vejo o Mark preocupado com várias coisas, querendo até brigar com pessoas que ele não deveria estar focado. E sim, está focado na única coisa que só ele pode fazer. Tudo bem, ele pode não concordar com as escolhas que o Cecil faz. Só que o Cecil não está preocupado em agradar A ou B. Ele só quer defender a Terra. Por mais, às vezes, extremo e focado que ele está pensando na sobrevivência da Terra. E infelizmente nessa história não tem como salvar a Terra sem sujar as mãos. E Mark não consegue entender isso. Mark ainda está numa fase onde ele não consegue nem ir para um lado nem para o outro. Ele não sabe aonde vai. E isso pode ser muito perigoso, como está sendo. Quantas pessoas já morreram porque o Mark é sempre pego de surpresa. Na segunda temporada ele é pego de surpresa e na terceira também. Ele não está preparado para a chegada dos Viltrumitas. Parece que ele não sabe que os Viltrumitas estão para chegar. A qualquer momento pode chegar vários. A qualquer momento pode ser a Terra destruída. E ele lida com isso de uma maneira como se fosse mais um problema do dia a dia. E não, de fato não é um problema do dia a dia. E sim, é o grande problema da vida dele e de todo mundo dessa Terra. Então, nessa quarta temporada, espero ver um Mark mais responsável, mais focado. Entendendo que ele não pode ter uma vida comum. Entendendo que, infelizmente, o que para todos é apenas a vida, para o Mark é um sonho. E até pode ser que ele possa conseguir viver isso. Mas antes ele tem que matar todos os Viltrumitas para conseguir buscar essa paz. Talvez seja meio utópico. Mas se eu fosse ele, estaria muito mais preocupado em encontrar maneiras de vencer os Viltrumitas do que se vai fazer faculdade ou não. Se fulana gosta dele ou não. Nesse momento, o importante para ele não é essas coisas. E sim tentar encontrar maneiras de vencê-los. Mas tudo isso é o que passa na minha tela. Essa é a minha opinião. E agora eu quero ver a opinião de vocês. Mark já amadureceu ou ainda tem um longo caminho pela frente? Comente aqui embaixo, vamos debater. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos épicos. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.